campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, olá, amigos que nos acompanham nesse canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Nós estamos hoje trazendo deste livro Ceifa de Luz, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, para contribuir com as nossas reflexões diárias, o capítulo 16. O título é Assunto de Liberdade. Para a liberdade foi que o Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da servidão. Paulo, carta a Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Importante pensar como terá Jesus promovido a nossa libertação. O Divino Mestre não nos conclamou a qualquer reação contra os padrões administrativos na movimentação da comunidade, nem desfraudou qualquer bandeira de reivindicações exteriores. Jesus unicamente obedeceu às leis divinas, fazendo o melhor da própria vida e do tempo de que dispunha em benefício de todos. Terá tido lutas e conflitos no âmbito pessoal, das próprias atividades. Afeições incompreensíveis, companheiros frágeis, adversários e perseguidores não lhe faltaram. Nada disso, porém, fê-lo voltar-se contra a hierarquia ou contra a segurança da vida comunitária. Por fim, a aceitação da cruz lhe assinalou a obediência suprema às leis de Deus. Pensa nisso e compreendamos que o Cristo nos ensinou o caminho da libertação de nós mesmos. Dever observado e cumprido mede o nosso direito de agir com independência. Não existe liberdade e respeito sem obrigação e desempenho. Meditemos na lição para não cairmos de novo sob o antigo e pesado jugo de nossas próprias paixões. Então, aqui está, esse assunto de liberdade. Quando a gente lê aqui, o Paulo falando que foi para sermos livres que Jesus nos libertou. O Cristo nos libertou. Então, nós precisamos permanecer firmes e não nos submeter ao jugo da servidão. E que servidão é essa da qual o Paulo estaria falando para nós hoje, Essa servidão é a servidão aos enganos, ao orgulho, ao desejo assim de posição social, de destaque. Essa servidão ao externo, aos valores externos, em detrimento daquilo que traz paz e harmonia para a nossa alma. Ele está nos falando dessa servidão aos sentidos materiais, às necessidades materiais, unicamente em função de parecer e não de ser. E Jesus, ele disse, Jesus sempre obedeceu às leis divinas. E não tentou se impor diante dos governantes, ou das organizações, das leis que organizavam a comunidade em que ele vivia. Então, ele estava ocupado com aquilo que a traça não corrói,
daquilo que o tempo não tem poder de apagar, daquilo que realmente é permanente e é eterno, que é o nosso próprio caráter, né? Que são os valores humanos permanentes, né? O valor da união, da fraternidade, do respeito, essa liberdade que lá no Livro dos Espíritos, na Lei da Liberdade, Kardec já faz, né? Vários questionamentos aos espíritos e perguntando ali sobre a liberdade de pensamento. Na questão 833 ele traz: há algo no homem que escapa a qualquer constrangimento e pelo qual ele goza de uma liberdade absoluta? E ali os espíritos respondem: é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limite, pois o pensamento não conhece impedimentos. Pode-se deter o impulso, mas não anulá-lo. E na outra questão, o homem responsável pelo seu pensamento? E eles respondem: é responsável perante Deus. Somente Deus pode conhecer os pensamentos de um homem. Ele os condena ou os absolve justamente. Então Deus é justo e Deus sabe a intenção por trás de cada ato, de cada palavra, de cada atitude nossa, né? E às vezes ele sabe que nós, com a melhor das intenções, muitas vezes nós erramos uns com os outros, mesmo quando nós estamos tentando acertar. Às vezes, muitas vezes nós erramos uns com os outros. Quando nós julgamos as atitudes sem compreender em profundidade a situação, tudo que está envolvido num ato de um irmão, de uma irmã para conosco, ou em relação a si mesma, a sua própria vida mesmo, né? E aqui ele fala que Jesus teve adversários e perseguidores, mas mesmo assim ele não deixou de ser fiel ao Pai, né? E que só o nosso dever fielmente observado, cumprido, quando nós não abrimos mão de cumprir as tarefas com as quais nos comprometemos, de nos responsabilizar pelas pessoas que contam conosco. Só quando nós não negligenciamos a responsabilidade conosco mesmo, com a nossa própria saúde, com o nosso próprio progresso, sobretudo no campo moral, só quando nós não negligenciamos aquelas nossas responsabilidades é que nós nos tornamos aptos para merecer mais liberdade, de liberdade social, muitas vezes liberdade até financeira, porque novos recursos chegam para que a gente atenda às novas demandas, né? Liberdade de ir e vir, de atuar em diferentes espaços. Então, tudo vem na medida em que nós demonstramos comprometimento, responsabilidade, amor, vontade de servir, vontade de ser útil, vontade de fazer o bem sem olhar a quem. Na medida que nós nos colocamos a caminho, muitas vezes sem saber de onde virá o recurso virá. Então, confiemos e façamos o nosso melhor, com muito respeito a todos aqueles que nos rodeiam e com muita gratidão a Deus, nosso Pai. Um abraço a todos, irmãos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site